Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso capítulo 4, referente a agrupamento de dados. Agrupamento de dados, essa aqui é a primeira tarefa que nós vamos estudar na parte preditiva do Analytics. O objetivo principal do agrupamento de dados é nós pegarmos um conjunto de objetos e segmentar esses objetos de tal forma que os objetos mais parecidos entre si pertençam ao mesmo grupo e que esses grupos sejam grupos diferentes de objetos que são dissimilares deste. Nesse capítulo, nós vamos apresentar o conceito de agrupamento de dados, todo o processo de agrupamento de dados, o que a gente precisa desde a preparação da base até a avaliação de desempenho dos algoritmos de agrupamento. Essa é uma tarefa de aprendizagem não supervisionada que possui aplicação em várias áreas distintas. Por exemplo, nós podemos usar técnicas de agrupamento de dados para segmentar campanhas de marketing, para segmentar perfis de consumidores, produtos, alunos em relação às características deles, ao desempenho deles em sala de aula e assim por diante. De forma geral, a gente pode dizer que as aplicações das técnicas de agrupamento de dados vêm no sentido de categorizar itens. Esses itens podem ser objetos, podem ser produtos, podem ser empresas, pessoas, em diferentes grupos ou subgrupos da minha base de dados, subconjuntos da minha base de dados. Esse capítulo está organizado da seguinte forma: a gente começa fazendo um paralelo entre as tarefas de agrupamento e classificação, depois a gente apresenta o processo de agrupamento de dados, mostra como que os dados são representados para que a gente possa aplicar os algoritmos de agrupamento. Um aspecto bastante importante é que se o nosso objetivo é encontrar objetos que são similares entre si e dissimilares a objetos pertencentes a outros grupos, nós precisamos determinar uma forma de cálculo da distância ou da similaridade entre esses objetos. E, portanto, a gente vai falar também sobre as principais medidas de distância ou de similaridade entre objetos. Vamos falar nas classificações, os diferentes tipos de métodos de agrupamento que existem, como que a gente representa os grupos obtidos pelos algoritmos, como a gente avalia e terminamos o nosso capítulo aí apresentando alguns dos principais algoritmos de agrupamento da literatura. O que significa agrupar dados e o que significa um grupo de objetos dentro de uma base? Um grupo é um conjunto de objetos que compartilham características comuns. Nós falamos lá no primeiro tópico sobre aprendizagem supervisionada, não supervisionada e semi-supervisionada. Aqui a gente está falando de aprendizagem semi-supervisionada. Ela é caracterizada por dados que não possuem um rótulo de classe pré-definido. E, portanto, o objetivo do algoritmo é explorar as características de cada objeto da minha base de forma a colocar objetos que têm características similares como sendo pertencentes ao mesmo grupo e que são, por sua vez, dissimilares de objetos pertencentes a outros grupos. Portanto, eu menciono aqui que agrupar objetos é o processo de particionar um conjunto de dados em subconjuntos, que nós chamamos aqui de grupos, tal que os objetos em cada grupo compartilhem características comuns. Quando a gente compara a tarefa de agrupamento com a tarefa de classificação, o primeiro elemento diferenciador é que no agrupamento eu não tenho o rótulo de classe a priori e, portanto, depende do algoritmo ser capaz de explorar as características do objeto, identificar aqueles que são mais similares ou mais dissimilares entre si. Bom, essa tarefa está focada em segmentar o conjunto de objetos em diferentes subconjuntos, enquanto o objetivo da tarefa de classificação é determinar o rótulo, no caso específico de classificação, determinar a classe a qual um determinado objeto cuja classe eu desconheço pertence. E para eu fazer isso na tarefa de classificação, eu preciso construir um modelo a partir dos dados rotulados que eu tenho na minha base. Esse processo, como o objetivo final dele é encontrar subconjuntos de objetos, e esses subconjuntos são determinados a partir da similaridade ou dissimilaridade entre os objetos, uma etapa importante no processo é o escolher a medida que eu vou utilizar para calcular a similaridade entre os objetos da base. Então a gente começa preparando a base, como a gente sempre faz, tá? Nós vimos isso aqui no capítulo 2 desse curso, a tarefa de preparar ou pré-processar os dados para que eles possam ser analisados. Aí eu vou determinar que tipo de medida que eu vou utilizar, a gente vai falar um pouquinho sobre elas na sequência. Vou aplicar um método de agrupamento usando essas medidas aqui. Vou encontrar alguma forma de representar os grupos encontrados, avaliar o desempenho e esse resultado pode servir de feedback para eu
eventualmente ter que preparar a base novamente. Se eu não tiver um desempenho satisfatório aqui, eu posso ter que voltar na preparação da base, escolher outros objetos ou fazer uma preparação diferente. Eu posso testar diferentes medidas de similaridade também. Enfim, eu posso ter que executar todo esse processo novamente. Vocês se lembram também que quando a gente apresentou o processo analítico, a gente falou que ele era um processo iterativo e interativo, no sentido de que ele passa por diferentes etapas e essas etapas podem ter realimentações entre si de maneira que a gente chegue no resultado que a gente quer obter. Nós também vimos anteriormente, no capítulo 2, que a representação tradicional de uma base é aquela em que eu tenho os registros nas linhas e as características ou variáveis, que a gente também chama de atributos, aqui nas colunas. Essa é a representação que a gente está enxergando aqui nessa matriz X. Então, essa matriz X tem o componente X11, que é o primeiro valor do atributo 1 do primeiro registro, até X1M, que é o valor do atributo M do primeiro registro e assim por diante. No caso específico de agrupamento, como o nosso objetivo é encontrar similaridade ou dissimilaridade entre os objetos, é muito comum também a gente representar a matriz de dados pela matriz que me dá a distância entre os objetos. Se nós assumirmos que a distância entre o objeto 1 e o objeto 2 é igual à distância entre o objeto 2 e o objeto 1, essa matriz de distância D é uma matriz que a gente chama de simétrica. E a distância de um objeto para ele mesmo é zero. Portanto, essa matriz D tem a diagonal principal toda igual a zero, e basta eu olhar a triangular inferior ou a triangular superior para eu poder ter toda a informação de distância entre os objetos dessa base. Portanto, essas são as duas representações mais comuns que a gente utiliza da base de dados para eu poder aplicar algoritmos de agrupamento. Aqui tem um aspecto muito interessante, que é o seguinte: eu pego uma base de dados bastante simples, que é um cadastro de pessoas, eu tenho o peso e a altura dessas pessoas, o peso é uma variável, a altura é uma outra variável, esse aqui é simplesmente o ID, o nome da pessoa, e eu estou representando essa base de dados em um gráfico, né, um plano cartesiano aqui, no qual o eixo X é o peso e o eixo Y é a altura. E o que a gente percebe é que o primeiro ponto importante para a gente perceber é que eu consigo representar uma base de dados numérica, que corresponde ao cadastro, ao registro de pessoas, como uma distribuição de pontos no espaço. E, portanto, essa representação de pontos no espaço, ela é uma maneira que nós temos de representar matematicamente a minha base de dados. Se a gente observar esses registros aqui, nós percebemos algumas características importantes. Por exemplo, a gente vê que nós temos vários registros aqui, portanto, várias pessoas desse meu cadastro, que tem aí o peso entre 70, um pouquinho menos, né, 68 e mais ou menos 75, 76. E essas pessoas têm uma altura que vai de 1,60 m até praticamente 1,80 m. Se a gente olha mais ali para o lado direito dessa figura, nós vamos encontrar pessoas com acima de 80 quilos e até em torno de 100 quilos aí. E essas pessoas são um pouco mais altas do que as pessoas que estão representadas nesse subgrupo do lado de cá. E o objetivo do meu algoritmo de agrupamento é, de maneira automática, ele ser capaz de encontrar, por exemplo, esses dois grupos aqui, um grupo de pessoas um pouco mais baixas e mais leves e um grupo de pessoas um pouco mais altas e mais pesadas também. Mas a mensagem importante que eu queria trazer desse slide aqui é uma representação em um espaço que a gente chama de espaço vetorial dos meus registros. Tá? E essa representação é uma representação que a gente trabalha em todo o processo analítico aqui. Outro ponto importante é que cada variável dessa minha base corresponde a uma dimensão do meu espaço vetorial. Aqui eu tenho duas variáveis, eu tenho duas dimensões. Imagina que aqui eu tivesse uma outra variável, por exemplo, o gênero da pessoa. Isso seria uma outra dimensão aqui. Se eu tivesse mais uma variável, o índice de massa corporal, como eu mencionei no capítulo anterior, eu teria mais um eixo, eu já teria 4 eixos e assim por diante, tá? Portanto, quanto mais variáveis eu tenho, maior é a dimensão desse meu espaço vetorial.